Desde já agradeço ao Felipe e à Elis pela interpretação. Então vamos dar início à nossa discussão de hoje. A gente já está caminhando para a finalização da formação. Eu acredito que a gente deva ter mais um ou dois encontros no máximo, e aí a gente já está finalizando. Esse é o último mês também que nós temos aulas. Então, a gente já está indo para uma reta final. Hoje, eu pensei em discutir com vocês um pouco sobre o que é planejar. Tá? Então, a gente vai começar a discutir hoje um pouco do que é planejar. Então, eu pensei em fazer esse momento de forma mais interativa com vocês. E isso quer dizer que eu espero que vocês participem e eu quero registrar essa participação aqui na tela. Então, para vocês, o que seria planejar? Podem escrever ou no bate-papo ou falar no microfone. Então, a gente tem aí Camila, Caroline, Gabriele, Vitória. O que é planejar? Quando vocês ouvem essa palavra planejar, vocês pensam em quê? O que vem à cabeça, assim, o que vem à mente de vocês? Podem falar no microfone também, se quiserem, tá? Tem aí já uma opinião. Vamos para colocar mais uma. Temos aí já duas opiniões. Eu vou colocar mais aqui. Temos também da Vitória. Mais? Mais alguma coisa? E a gente já tem preparar. Só ajustar aqui. Preparar o caminho para chegar a um objetivo, organizar e elaborar um plano, pensar em planos de ação para cumprir o objetivo ou realizar uma tarefa, pensar nos obstáculos que podem surgir e se preparar para os enfrentar. O que mais? O que mais que a gente poderia colocar aqui? Mais algumas ideias, assim. Vocês estão falando aí, ó, muito de preparação, né? A Vitória colocou aqui mais um, prever acontecimentos. Eu vou dar uma reduzida só para caber aqui. Tá, prever acontecimentos. A gente tem mais espaço aqui se quiserem falar. Ó, a gente já tem aqui a ideia de preparação, que é interessante, de organização, de elaboração, de reflexão, né, de pensamento, de cumprir, conquistar ou alcançar objetivos,
né, de preparação novamente, de previsão novamente. Então, a gente já tem aí algumas ideias, né? Preparação, previsão, organização, elaboração, reflexão. Mais alguma coisa que vocês possam falar? O Marcos entrou agora. E aí, Marcos, quando você pensa em planejar, o que você pensa? Aí a Caroline já te cumprimentou até em alemão, já colocou um Guten Abend aqui para você. Não sei se o Marcos já está ouvindo a gente. E aí, Marcos, quando você pensa em planejar, o que vem à mente? Queria pelo menos mais umas duas opiniões. Tentem pensar em outros aspectos que um planejamento envolve. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu estava me conectando aqui, eu acho que eu perdi A alguma gente coisa. está tentando definir o que é planejar. Aí já tem algumas opiniões, né? Preparar o caminho para chegar a um objetivo, organizar e elaborar um plano, pensar em planos de ação para cumprir um objetivo ou realizar uma tarefa, pensar nos obstáculos que podem surgir e se preparar para os enfrentar, prever acontecimentos. Caroline colocou aqui mais um, pensar antecipadamente a um acontecimento. Bem, então, eu acho que pensando, né, na pergunta, eu acho que, de fato, o que eu ia responder é pensar nos obstáculos que podem surgir e se preparar para os enfrentar. Então, Isso, mas se aí mais planejar. coisa. O que você pensa além desses que já estão na tela? Você tem alguma ideia? Quando você pensa em planejar algo, assim, você fala assim, eu preciso planejar isso. Preciso planejar uma viagem. Preciso planejar uma maneira de aprender algo. Eu preciso planejar uma forma de economizar dinheiro. O que a gente pensa? A Vitória está colocando aqui mais coisas, a Carol também. Uhum. Colocar Então, ideias no papel. eu criaria um cronograma. Criar um cronograma. É uma boa ideia também. Uma boa definição. A Vitória já colocou organizar, pesquisar e informar. Vamos se informar aqui para ficar mais geral. Eu acho aí, ó, a gente já está conseguindo ampliar um pouco mais a nossa visão, a nossa compreensão do que é planejar, do que é construir um planejamento. Já estão aparecendo aqui alguns elementos, por exemplo, o Marcos falou do cronograma. O cronograma tem a ver com a organização do tempo, né? Como eu vou usar esse tempo, como eu vou dispor no tempo o que eu estou pensando, o que eu estou planejando, né? A Vitória falou aí da questão de pesquisar e se informar, também é outro aspecto importante no planejamento, né? Quando eu planejo, eu estou fazendo algo antecipadamente à minha ação. Então, isso me permite investigar aspectos que talvez durante a realização da ação eu não vou poder pesquisar, eu não vou poder interromper a ação para tomar outras atitudes. Por isso, a ideia do planejar está bem ligada a isso. Isso é bem interessante. Tem aqui outro também que é traçar metas, né? É um ponto também importante. Planejar e como considerar, eu vou colocar assim, tá, Carol? Considerar as experiências
prévias, eu vou colocar prévias só para ficar menor. Considerar experiências prévias, anteriores. Né? Então, olha, a gente já conseguiu aqui elaborar pelo menos algumas definições do que é um planejamento, ou do que é necessário para se planejar algo. Tá? Eu acho que aqui já demos uma caminhada boa. E agora eu vou tentar aprofundar um pouco mais nessa ideia de planejamento, para depois a gente pensar no planejamento de um processo de ensino-aprendizagem e, por sua vez, de ensino-aprendizagem de uma língua. Tá? Então, ó, quando a gente pensa em planejar, a gente então pode pensar aqui, eu tentei sistematizar, vocês vão ver que aquilo que vocês falaram antes está um pouco mais sistematizado agora em seguida, né? Então, vocês veem que eu fiz um planejamento da aula, quer dizer, primeiro estou tentando levar vocês a pensarem, a refletirem, e agora eu sistematizo o que vocês falaram, tanto listando, né? Os tópicos que vocês trouxeram e aí dando para eles às vezes uma outra cara, fazendo ajustes de escrita e agora uma sistematização para a gente pensar, né? Então, nessa sistematização, o que a gente vai ter? Ó? Vamos começar daqui. Planejar tem a ver com preparar as ações, né? Uma preparação, algo que antecede a ação, né? Tem a ver com definir metas, né? Tem a ver também com prever recursos, né? Eu ver anteriormente quais recursos serão necessários ou quais recursos eu terei disponíveis. Planejar tem a ver com estruturar progressão. Estruturar progressão também tem a ver com o cronograma, também tem a ver com a gradação, né? Com que eu preciso, pensando numa escada, né? Se a minha meta é chegar lá no último andar, então o que eu preciso ter em cada degrau para que eu consiga chegar até lá, né? Porque dar o passo do primeiro degrau até o último é algo que às vezes não é possível. Então, estruturar essa progressão, essa caminhada. Elaborar planos. Talvez o mais comum quando a gente fala de planejar, que vem à mente é exatamente isso, elaborar um plano. Né? Um plano, quando a gente fala de plano, tem a ver com essa série de possibilidades e caminhos que eu tenho para chegar em algum lugar. Então, o plano ele pode ter a ver com o caminho mais promissor, com o caminho mais rápido, com o caminho que tenha maior eficácia, com o caminho que se mostre mais adequado, né? Então, isso tem a ver com a ideia dos planos aí. Outra questão é da programação das etapas, né? Que tem a ver com a ideia da estruturação da progressão. Quer dizer, em cada etapa, o que acontece? Né? O que é exigido? De onde eu saio e onde eu chego naquela etapa, né? Estabelecer objetivos e coordenar estratégias. Então, aí, estão alguns pontos apenas, a gente poderia ampliar muito mais, e eu acredito que esses pontos aqui, de certa maneira, ajudam a gente a sistematizar essas ideias aqui primeiras que a gente listou. Né? Então, a gente listou aqui algumas ideias e aqui a gente teria uma sistematização delas. Talvez a gente poderia aqui acrescentar alguns tópicos. Quer dizer, pesquisar sobre a ação, né? Informar-se sobre o que será feito, né? Então, a gente poderia talvez ampliar essas possibilidades aqui de pensamento. E o que isso tem a ver, então, com o processo de ensino-aprendizagem? E aí vem a pergunta que nós vamos responder juntos e depois nos aprofundar nela. O que é planejamento do processo de ensino-aprendizagem?
Então, ó, agora que a gente já respondeu essa primeira pergunta, o que é planejar, demos a primeira resposta coletiva, depois passamos por uma sistematização, que o interessante da sistematização aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês também, é que nós, para essa sistematização, nós acabamos por usar verbos. Ó. Então, verbos que são sinônimos de planejar. Ó. Preparar, definir, prever, estruturar, elaborar, programar, estabelecer e coordenar. Todos esses verbos estão ligados à ideia de um planejamento. Então, eu tentei, quando eu fui fazer isso, não repetir os verbos, tá? Não repetir os verbos. E aí a gente pode aprofundar nesses outros, né? Na definição do que é preparo, do que é previsão, do que é estrutura, do que é elaboração, do que é programação, do que é estabelecimento, do que é definição, do que é coordenação, para a gente pensar no próprio planejamento. E outra coisa aqui que eu acabei também fazendo foi trazer aqui alguns substantivos, ó, metas, recursos, progressão, planos, etapas, objetivos, estratégias e ações, que são substantivos que vão estar ligados também à ideia de um planejamento, tá? Então, essa própria estrutura apresentada aqui, da ideia de planejar, ela é um planejamento, né? Ela é uma forma de apresentar um conceito, tá? É a forma de apresentar uma ideia, né? O que isso aqui tem a ver também? Olha que interessante. Eu poderia fazer isso aqui também para ensinar. Às vezes eu estou ensinando um conceito, pensando um conceito, mas poderia ser um conceito numa outra língua. E eu estaria ligando a essa noção outros verbos próximos, com ideias próximas, e também ligando substantivos que podem se relacionar com esses verbos, né? Tanto que se vocês podem ver que se eu tirar os verbos que estão em cada um desses pontos e fazer o planejar, ele combina. Eu posso falar de planejar ações, planejar metas, planejar recursos, planejar progressão, planejar planos, ainda que pareça redundante, planejar etapas, planejar objetivos e planejar estratégias. Ok? Então, isso é uma questão interessante para a gente pensar. E aí, voltamos à nossa pergunta. O que é planejamento do processo de ensino-aprendizagem? Diante desses conceitos prévios que estão aqui sistematizados e aqui apresentados por vocês, como podemos definir, então, o planejamento do ensino-aprendizagem? Pelo menos umas 2 pessoas aí podem falar no microfone para definir o que é planejar o processo de ensino-aprendizagem. Camila, Caroline, Gabriele, Caroline, Marcos, o que seria planejar o processo de ensino-aprendizagem? Boa noite, Carlos, boa noite, colegas. Bom, eu diria que algumas ideias são aquela ideia que eu tinha colocado de preparar, né? Primeiro estabelecer objetivos para esse ensino-aprendizagem e preparar caminhos para atingir esse objetivo.
E aí nisso aparece, né? Planejar recursos para isso acontecer, fazer cronograma, né? Planejar o tempo para isso acontecer e etc. Só para dar o pontapé inicial aí para o pessoal se animar para falar mais alguma coisa. E aí, gente? E vocês? Caroline, achei bem interessante você falar assim, ó, preparar o caminho para se atingir um objetivo, que é a própria origem da palavra metodologia, né? Eu juro que vem eu de estava meta. esperando. Peraí, Marcos, só um minutinho. Que vem de meta, rodós e logia, que no grego seria, o rodós é esse caminho, esse percurso, né? A logia é essa ideia do conhecimento, do logos, da palavra. Então, a metodologia é o caminho que eu uso para ir além, né? Então, é o caminho que eu uso para atingir um determinado lugar que está além, né? Então, essa é a própria noção da palavra metodologia. Então, isso é um ponto bem interessante. A Gabriele está dizendo, ó, acredito que o preparo tem a ver com as metas e aquilo que se espera do processo e pensar em como as expectativas podem ser trabalhadas ao longo do processo visando o objeto que se tem. Acho que é isso mesmo. Marcos, com você agora. Desculpa, eu me empolguei aqui. Mas enquanto a Caroline estava comentando ali, foi uma palavra que eu pensei, né? Eu ia até perguntar se poderia, né? Ter um planejamento seria, desculpa, ter uma metodologia seria um requisito, alguma coisa para se ter antes de pensar nesse processo de planejamento, né? O planejamento do processo. Eu diria que a metodologia é o elemento principal do planejamento no processo de ensino-aprendizagem. Só que a gente tem que pensar que a metodologia no processo de ensino-aprendizagem ela está formada por uma série de elementos. Tá? Ela não acontece sozinha. Então, não há uma metodologia prévia, né? Às vezes, por exemplo, vocês vão se deparar com algumas instituições de ensino de língua que têm uma metodologia própria que você apenas reproduz, né? Então, você vai para esses cursinhos, por exemplo, muito conhecidos, eles têm todo um material, toda uma proposta e você é o mero reprodutor daquela perspectiva metodológica. Então, eles não têm essa ideia de você inovar, trazer outros elementos, construir a própria metodologia. É muito uma ideia de reprodução, porque é uma metodologia que eu nem diria, eu vou ser um pouco maldoso agora, tá? Eu nem diria que é uma metodologia que eles viram que dá certo, mas é uma metodologia que também atinge os objetivos comerciais, né? Os cursos não têm interesse que todos os alunos se tornem fluentes de um dia para o outro, ou que desenvolvam mecanismos de autodidatismo, né? Os cursos, eles têm o interesse comercial conjugado ao interesse de ensino. É importante a gente ter essa maldade em mente. Então, essa metodologia deles facilita também a aquisição de mão de obra e uma identidade própria, né? Porque se a pessoa ela tem que ser treinada para apenas reproduzir um mecanismo de ensino, ela não precisa pensar sobre ele. Então, se você vai trabalhar nas instituições, você aprende a reproduzir uma proposta que eles já construíram, que é uma proposta comercial com finalidades também de ensino-aprendizagem. Isso é uma coisa para a gente pensar. No nosso caso, aqui no PET, a gente não tem nenhum interesse comercial. Então, a nossa ideia é mais formativa, tanto dos alunos quanto de vocês como professores. Então, a nossa ideia é que vocês aprendam a pensar sobre a metodologia, né? Que vocês questionem elementos de metodologia. Tanto que a gente não diz assim, vamos seguir aqui uma perspectiva interacionista, vamos seguir uma perspectiva comunicativa, vamos seguir um viés mais estruturalista. A gente não tem isso. A gente traz uma discussão
para dar algum suporte para vocês pensarem como vocês aplicam isso, em como experimentam esses elementos. Isso é bem importante, tá? Então, a metodologia, Marcos, para mim, ela é um dos elementos e ela seria a espinha dorsal do planejamento, tá? Mas a metodologia, ela se conjuga a outras coisas. Ela se conjuga ao objetivo de aprendizagem, às competências que eu quero que os alunos desenvolvam, ao próprio processo avaliativo, ao conteúdo que vai ser trabalhado, né? Então, a gente vai falar dela mais, mas ela está ligada por uma série de elementos. Aqui eu trouxe uma definição que é do Libânio, né? Libânio é um pedagogo que escreve bastante na área da pedagogia, que defende a pedagogia como ciência, e ele vai dizer assim, ó, o planejamento é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino, tá? Então, aqui tem uma definição de planejamento de processos de ensino-aprendizagem. Então, o que o Libânio está dizendo? O planejamento, ele é uma tarefa docente. Ou seja, nenhum professor ensina sem planejar. Essa é a ideia. A ideia é que sempre que eu vou ensinar algo, eu preciso antes planejar. O que é planejar, então, para ele? É tanto a previsão das tarefas, das atividades, do como será trabalhado, como que se organiza, como que se coordena para atingir os objetivos daquele ensino específico, daquela aula, daquele curso, quanto à revisão e adequação dessas atividades didáticas, de sua organização e coordenação no decorrer do processo, tá? É interessante essa ideia do Libânio, porque acaba com aquela ideia que a gente tem, que a gente planeja e simplesmente executa. Tem muita gente que é assim, né? Principalmente quando está iniciando. Planejou aquilo, quer fazer exatamente o que planejou. Só que na hora não funciona. Por quê? Porque existem elementos do processo que são imprevisíveis. Né? Você pode prever, estruturar, planejar, mas na hora as coisas podem ser surpreendidas. Por isso que muitas vezes a gente fala, né, de plano A, plano B, plano C. Mas o que o Libânio está trazendo para a gente? Isso. Planejar é a previsão das atividades, mas também a sua revisão e adequação durante o processo. Ou seja, o planejamento inicia antes das atividades didáticas e só é concluído no fim das atividades didáticas. E esse é um ponto que a gente precisa compreender. Eu não começo e termino o planejamento antes da aula. Eu começo o planejamento antes da aula, mas ele só conclui quando a aula termina. Tá? Então, isso é um ponto importante. Então, não tem aquilo de planejar e simplesmente pegar e executar e cumprir. Não. Planejar, realizar e ir reconstruindo, adaptando, produzindo ali na hora da aula. Ok? Então, eu espero que a gente tenha ido um pouco além da ideia do planejar. Porque quando a gente vai definir o planejar aqui, a gente tem uma ideia de coisas que vêm antes, na maioria aqui dos verbos, né? Muitas vezes a gente usa preparar, prever, né? Programar, que é a ideia de coisas que vêm antes. Mas eu estou dizendo para vocês que o planejamento no processo de ensino-aprendizagem, ele é anterior à atividade didática, mas ele só termina quando a atividade didática é concluída. Ok?
Tá, aqui eu quero falar alguns pontos que são bem importantes para a gente pensar e que tem a ver com o que eu falei, né, dos cursos de língua, por exemplo. Aqui a gente está indo da camada mais externa para o centro, tá? Então, a gente tem muitas vezes uma proposta da instituição da qual a gente faz parte, na qual a gente está. Por exemplo, no PET, a gente tem uma proposta. A gente tem, de certa forma, um projeto pedagógico, uma proposta curricular, tem a ideia do que a gente acha que tem que ser desenvolvido no nível 1, no nível 2 e na conversação. Tem uma concepção de ensino-aprendizagem que está sendo posta, que vocês vão conhecendo no decorrer da formação. E dentro dessa dinâmica institucional, a gente tem um curso que vocês podem elaborar um plano de ensino. Por exemplo, antes de começar o curso, provavelmente, diante daquilo que a instituição ofereceu para vocês, a carga horária total, o que seria desenvolvido em cada nível, que tipo de recursos seriam dispostos, o ambiente de trabalho, vocês fizeram uma ideia do que seria o curso de vocês. Ah, eu vou trabalhar isso dessa forma, desse jeito. Só que além de ter um plano de ensino, um plano pro curso de vocês, lá para as 15 horas síncronas e 15 assíncronas, vocês acabam tendo que planejar cada aula. Então, o cerne é o plano da aula. Então, é muito comum a gente ter um projeto pedagógico, um plano institucional ou uma proposta curricular, a gente construir um plano de ensino do curso, da disciplina e o plano de cada aula, tá? O planejamento de cada aula. Então, muitas vezes, inclusive na seleção do PET, eu acho interessante que eu peço para o pessoal fazer um plano de aula. E muitas vezes eu recebo um plano de ensino, que é o plano do curso, né? Que aí tem o cronograma de cada aula, a proposta que cada uma pretende trabalhar, a bibliografia ou material didático que eu pretendo usar, os objetivos que eu quero atingir, a proposta do curso, mas não o plano da aula. Porque o plano da aula ele tem característica muito própria, ele tem que indicar qual é o público que eu vou trabalhar, qual é o conteúdo que vai ser abordado, em que lugar do curso, do ensino, aquela aula se localiza. Ela é a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu preciso indicar os objetivos de ensino-aprendizagem ou as competências que eu quero que ao final da aula os alunos desenvolvam, a metodologia, cada passo da aula, o que eu vou fazendo, quais as atividades didáticas, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois e como que eu avalio todo esse processo. Então, muitas vezes eu recebo um plano de ensino, né, visando o curso como um todo e não o plano da aula. Tá? Então, assim, aí essa é a ideia. Não sei se ficou claro isso, né, que o plano de aula ele é o ponto central, ele é o momento do contato, da interação com o estudante, ele é o momento da efetivação do processo de ensino-aprendizagem, tá? E o plano de ensino é algo prévio a todas as aulas, onde eu faço uma proposta geral do que eu pretendo trabalhar. O plano de ensino, ele é um contrato do professor com o estudante, né? Então, o que você coloca no plano de ensino é o contrato que você faz com o estudante do que será trabalhado. O plano de aula é a sua proposta de trabalho. Ela não vai para o aluno, tá? Você pode até compartilhar se quiser, mas ela não vai para o aluno. Ela é individual, tá? Ela é pessoal. O plano de ensino, não, que é o plano de curso, ele é um contrato que você celebra com os alunos, ok? A Camila está fazendo aí uma indicação de disciplina aí para vocês aí, ó.
Ensino e aprendizagem de literatura em língua estrangeira. Marcos, quer falar? Eu gostaria de falar, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu devo, então, fazer esses planos de aula toda vez antes de eu dar uma aula, né? Eu faço isso tudo de uma vez e guardo, ou eu preparo sempre dias ou minutos antes da minha aula? Então, o planejamento do processo de ensino-aprendizagem, ele é contínuo, tá? Então, eu sempre planejo a minha aula, realizo a aula, adapto esse planejamento durante a aula e na próxima aula eu vou refazer o planejamento para a próxima aula. É muito difícil a gente planejar todas as aulas e ter isso pronto e só executar. Isso para mim é muito complicado, é uma impossibilidade para mim. Então, por exemplo, eu já tenho uma ideia do curso aqui de formação com vocês. Só que, por exemplo, você, Marcos, que já viu participou de outros cursos de formação e está participando desse, você vai ver que cada aula, embora use elementos comuns, é diferente. Porque eu refaço o planejamento daquela aula de acordo com o que eu vou trabalhando com a turma, de acordo com o que a turma vai respondendo. Então, mesmo que seja o mesmo curso, ele é diferente, porque eu sempre estou aperfeiçoando esse planejamento antes de cada aula. Então, antes de cada aula, eu paro para planejar o que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar e o que eu vou utilizar, tá? Então, essa é a ideia. A ideia é que eu tenho um plano de ensino geral, então eu já sei o que eu vou trabalhar. Eu nem compartilhei isso com vocês, deveria ter compartilhado, porque seria o nosso contrato. Mas a cada aula eu vou aperfeiçoando, refazendo. Alguns elementos são comuns, algumas coisas eu aproveito, outras eu readapto, dependendo ali do que eu quero trabalhar e de como eu já sei que é o andamento da turma. Então, sempre antes de cada aula, é muito importante refazer esse planejamento. Até o final de hoje, eu espero convencer vocês por quê. Tá? Então, ao planejar, o que a gente faz? A gente aprende. Esse é o grande ponto, né? A gente aprende. Por quê? Porque ao planejar uma aula, eu pesquiso sobre os diferentes aspectos de ensino, conteúdo, estratégias, metodologia, recursos. Então, eu acabo pesquisando sobre isso. Eu busco na internet, eu leio um livro, eu lembro de um material, eu olho um recurso didático, eu lembro de um site, eu vou buscando. E também eu reflito acerca do que eu já sei, do que eu estou ensinando, de como eu vou ensinar. Né? Então, no momento que eu estou planejando a aula, eu estou lá refletindo, eu estou pensando, o que eu já sei disso? O que os alunos já aprenderam? Tá, então o que eu preciso ensinar a partir daquilo que eles já sabem, do que eu já trabalhei? Como que eu faço para ensinar isso? O que já funcionou? O que não deu muito certo? O que eu preciso adaptar? O que eu preciso mudar? E aí, durante isso, eu vou avaliando. Eu vou avaliando os próprios elementos que eu proponho para a aula. Então, eu proponho uma atividade, aí eu avalio. Eu falo, não, essa atividade ela funcionaria melhor, provavelmente, se eu preparasse os alunos antes dessa maneira. Eu atingiria um resultado mais rápido se eu usasse determinado recurso. Isso em grupo não vai ser legal, mas em dupla talvez funcione. Então, nessa ideia do planejar, a gente tem aí a pesquisa, a reflexão e a avaliação. Quer dizer, antes de realizar a ação, você já está reelaborando a própria ação que você pretendia. Tá? Então, a Carolina está falando isso aí, né? De exatamente tentar ir vendo esses aspectos, tentar prever a reação dos alunos, como que então, o que eu tenho que levar,
né? Isso é um momento muito interessante. A Caroline também está falando da reelaboração da aula, né? Esse é um ponto fundamental. Toda aula precisa ser reelaborada. Eu costumo dizer assim, que às vezes as minhas melhores aulas são as não planejadas, tá? Não planejadas, gente, não é que eu não planejei, é que não estão no papel, que eu não organizei direitinho. Por quê? Por algum motivo eu precisei dar aquela aula e não pude rever o planejamento dela. Então, antes da aula, eu estou ali a 1000 por hora na cabeça, pensando como que eu faço, o que eu uso, o que eu exploro, e vou, né? Então, por quê? Porque eu já tinha um planejamento, não pude refazer, e aí na hora de reaplicar, eu nunca reaplico da mesma maneira. Eu sempre reelaboro. E aí eu digo que esse momento da reelaboração, que não vai para o papel, que não é alterado no papel, muitas vezes eu consigo atingir muito mais os objetivos de aprendizagem, né? Porque exige mais de mim na reflexão. E com o tempo, a gente vai ganhando, inclusive, habilidades de lidar com o inesperado, né? Porque tem muita gente que é assim, preparou trabalhar um vídeo, não funcionou o computador para pôr o vídeo, não funcionou o vídeo, não sabe o que fazer. Acabou a aula, não sabe. Né? Com o tempo, a gente vai adquirindo algumas habilidades. Então, você sempre tem uma ideia, se não der certo, eu vou usar isso. Se isso não funcionar, eu tenho aquilo. Então, você vai criando essas habilidades. Alguém quer comentar sobre esses 3 tópicos que eu coloquei aqui para vocês? Eu quero. Eu quero porque aconteceu exatamente isso mesmo comigo hoje. Vou ligar minha câmera aqui rapidinho. Porque eu dei uma aula semestre passado em que tinha um meme e tinha uma atividade assim de webquest, de compra no supermercado estrangeiro, de um supermercado da Áustria. E aí eu tinha feito de um jeito no semestre passado. Aí hoje, ontem, na verdade, né, eu parei e pensei, puxa, eu podia ser melhor. O que poderia mudar, que não deu certo no semestre passado. Aí eu fui mudando algumas coisas. Eu preparei melhor eles para a atividade, mostrei o site antes, coisa que eu não tinha feito antes e tinha sido a maior bagunça, assim, tinha sido legal, mas muito bagunçado, perdendo bem mais tempo. Aí hoje foi tudo bem mais estruturado e mostrou, assim, essa importância do rever, né, essa importância do sempre reelaborar e replanejar, e o resultado me deixou muito contente hoje, assim. E porque eu percebi que apesar de, no semestre passado, anterior, eu acho que eles aprenderam bastante, hoje eu acho que foi mais eficaz. Assim, que eu posso dizer, foi bem legal. Essa sua fala é bem interessante, Caroline, porque quando a gente planeja uma atividade para trabalhar com a turma, a técnica exigida para desempenhar a atividade nunca pode ser um empecilho. Então, quando você fala assim, eu preparei melhor os alunos para executar bem a atividade, quer dizer, você já eliminou uma variável que não ajuda o aprendizado. Você reduziu o impacto dela na atividade e, consequentemente, potencializou o trabalho e a conquista dos alunos. E o planejamento serve exatamente por isso. Você já tinha uma vivência, você pegou aquela vivência, reestruturou o planejamento de acordo com ela e conseguiu maior eficácia, maior adequação, porque você viu, tinha um problema aqui, então eu resolvo. Eu tento eliminar aquela variável e potencializo o processo. É exatamente esse um dos pontos importantes do planejamento. E aí, eu queria falar aqui agora de características, então, desse planejamento, né? Primeiro, eu escolhi a objetividade. Planejamento precisa ser objetivo. Eu pretendo isso, isso e isso. Para isso, eu vou fazer esse caminho, vou usar esse recurso, vou avaliar dessa forma, vou adaptar desse jeito. Tá lá, tudo objetivo, claro, eu não tenho dúvidas do que vai ser feito.
né? E anotar isso é importante, porque assim, e você tem que anotar de uma forma, aí fica a dica, pensando sempre assim, se outra pessoa pegar o meu planejamento para executar, ele vai entender tudo que tem que ser feito? A ordem que tem que ser feita, o que tem que ser explorado? Se você chegar à resposta não, você pode melhorar seu planejamento, tá? Ele pode ficar mais claro e mais objetivo. Outro ponto é a sequencialidade. Isso contribui muito com o planejamento. O que vem primeiro, o que vem depois, o que virá em seguida, né? Por quê? Porque a progressão ela tem que ser clara. Eu não posso querer que o aluno pule do primeiro degrau para o 10º degrau da escada. Eu preciso, para chegar no 10º degrau, ir um a um. Vão ter alunos que vão conseguir pular 2, 3 degraus de uma vez? Sim. Mas mesmo dessa maneira, eu preciso oferecer cada degrau para os alunos. Tá? Ainda que eu ofereça cada degrau e os alunos pulem do primeiro para o 5º, num segundo. Beleza. Mas os degraus estavam lá disponíveis a todos. Ok? Por quê? Porque a gente tem que entender que para a gente ensinar igual, da maneira mais acessível, a gente tem que dispor tudo para os alunos. E os alunos que vão mais rápido, vão mais rápido. Os que não vão, eles vão passando por cada degrau até alcançar o objetivo. Cada um responde de uma forma e aprende de uma maneira diferente. Outro ponto importante é a coerência. Tá? Às vezes eu vou acompanhar algumas aulas e assim, a pessoa trabalha uma atividade voltada à oralidade, outra voltada à escrita, totalmente distantes uma da outra. Não tem relação, não tem uma coerência no que está sendo feito. As coisas são jogadas, estão soltas. Uma atividade não está ligada à outra. Né? Então, é muito importante ter coerência no planejamento, para que todas as coisas estejam muito bem concatenadas, que não tenha ponto solto. Esse ponto solto é muito prejudicial, às vezes, para o percurso do aluno. Tá? Por quê? Porque às vezes você deixa um ponto solto aqui, mas você tem a ligação de um lugar ao outro, porque você sabe o que vai fazer depois, ou o que vai precisar para fazer aquilo. Mas o aluno às vezes não tem. E aí é que fica uma lacuna. E para ele conseguir preencher essa lacuna, às vezes exige dele um esforço muito grande e às vezes ele não dá conta. Tá? Então, a coerência, a vinculação aí nessa sequencialidade é muito importante. Outra coisa é a flexibilidade, né? Aquela coisa, eu planejei isso, vou fazer isso, não funciona no processo de ensino-aprendizagem. Eu planejei dessa maneira, mas se não está funcionando assim, é flexível para ajustar, para receber outras configurações, para receber a própria opinião dos alunos. Né? Às vezes o aluno fala, professora, desse jeito não seria mais fácil, não seria melhor? O professor fala, não, é para vocês fazerem assim, eu planejei assim. Por quê? Né? Perguntar para o aluno, por que você acredita que seria mais fácil? Por que você acha que a gente pode fazer desse jeito? Podemos experimentar também. Então, esse jogo de cintura, essa flexibilidade ajuda muito. Tá? Aquele professor rígido, impositivo, perde muitas oportunidades de aprendizagem e participação na sua sala de aula. Tá? Você tem que criar e disponibilizar para os alunos oportunidades deles participarem e aprenderem. Né? Esse é o nosso papel. Tá? Então, o Marcos falando que já ouviu isso. Sim, às vezes a gente ouve. A gente vê, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem, professores que estão dando aula para os alunos do primeiro período e quer que os alunos do primeiro período tenham um comportamento de um profissional da área, ou respondam as coisas, ou se comportem. Gente, é incoerência no processo de ensino-aprendizagem. Né? Eu só posso cobrar, eu sou dessa opinião, tá? Que eu só posso cobrar o que eu tornei disponível. Ok? Mesmo no ensino de língua, num nível mais avançado, antes de eu cobrar, eu vou tornar disponível novamente para ver, ter certeza que os alunos tiveram acesso àquilo.
Tá? Eu tenho essa opinião, outras pessoas não. Outras pessoas acham que para estar aprendendo aquilo, você tem que ter aquele conhecimento prévio e ponto final. Se não tem, o azar é seu. Nem indicam como você pode compensar aquele conhecimento ou buscar aquele conhecimento. Às vezes, na hora, lá no afã da aula, a gente acaba, muitas vezes, agindo de diferentes maneiras, às vezes de formas que nem a gente aprova. Mas a gente vai aprendendo e aperfeiçoando isso. Tá. Então, o que contribui com o planejamento? Tá? O que possibilita que o meu planejamento da aula fique melhor? Tá? Primeiro, a clareza dos objetivos. Onde eu quero chegar? Quais competências eu quero que os alunos desenvolvam? O que eu quero que os alunos aprendam? Ok? Domínio do conteúdo. Quanto mais eu domino o conteúdo, tanto o conteúdo, por exemplo, do ensino de línguas, quanto o conteúdo didático, pedagógico, melhor será meu plano. Tá? Conhecimento do grupo. Conhecer o grupo que a gente vai trabalhar também favorece o nosso planejamento, tá? O planejamento da aula. O uso de metodologias diversificadas. Isso é muito importante, porque os alunos aprendem de maneiras diferentes. Então, ficar preso numa mesma estrutura metodológica, repetindo a mesma coisa naquele bate-estaca, muitas vezes é muito prejudicial, além de ser cansativo. Tá? Os professores que sempre fazem a mesma coisa é um saco. Né? Aquele professor sempre na disciplina dele é leitura e seminário de texto, não tem nada diferente. É um saco. Tá? Então, assim, trazer coisas diferentes, trabalhar com perspectivas diferentes, sabe? Às vezes, por exemplo, pensando no presencial, o simples fato de sair da sala, sentar na grama e dar aula do lado de fora já muda completamente as perspectivas de ensino-aprendizagem. Muda os mecanismos de interação, muda as formas dos alunos discutirem. Então, a metodologia não é só o tipo de atividade, como eu aplico, como eu avalio, como eu repito. Não. Às vezes a metodologia tem a ver com como você explora o espaço físico. Por exemplo, eu particularmente acho um saco dar aula ou assistir aula olhando para a nuca das pessoas. Eu gosto de olhar todo mundo no olho. Então, assim, aula, a sala em semicírculo, né? Em meia lua, pelo menos. Né? Mesmo que não dê para colocar todo mundo, mais ou menos eu vejo a face da maioria das pessoas que eu posso. Isso é muito legal. Isso favorece a interação. Quebra um pouco daquela questão estrutural antiga de que o professor sabe e todo mundo é uma tábula rasa onde eu só jogo conhecimento e todo mundo lá está de esponjinha absorvendo o conhecimento. Né? Cortar esses padrões. Né? Aquela ideia, todo mundo sentado, o professor em pé na frente porque ele é o que sabe, ele é o mais importante. Então, tentar ir quebrando isso. Então, eu sempre tento nas minhas aulas fazer semicírculo, sentar na cadeira lá dos alunos, sair do lugar do professor, para tentar mudar essa dinâmica. Isso tem a ver com a metodologia também, com o caminho que você usa para atingir aquele objetivo de aprendizagem. Tá? A flexibilidade das propostas. Tá? Então, levou a proposta, esteja aberto a mudar. Né? Lá na hora você pode falar, não está dando certo. Pessoal, vamos mudar aqui. E aí muda. Seja livre, não se sinta culpado. Às vezes, não deu certo, eu errei, eu devia... Não, talvez deu certo. Você que não percebeu porque não deu certo do jeito que você achou que tinha que ser. Mas às vezes funcionou bem para os alunos. Então, explore aquilo, aplique de novo, mude, seja flexível. Tá? Explore recursos variados. Tá? Muitas vezes a gente acha que ensino de língua. Ensino de língua é texto, diálogo,
usar jornal, revista? Não. Você pode usar para o ensino de língua objeto. Pode levar um saco de objeto lá para a sala e falar assim, vamos, pega um objeto aí, o que é isso? Explica isso para mim. Fala para mim qual o nome que você acha que poderia dar para isso. Quais as características, de que cor é pesado, é leve. Então, a gente pode explorar coisas das mais variadas, tá? E aplicar o ensino de língua, ok? E a consciência do tempo, tá? Eu vejo pessoas preparando a aula, querem colocar o mundo inteiro dentro de uma cidadezinha. Não dá. Toda atividade bem planejada, ela prevê esse tempo. O tempo da preparação, o tempo da execução, o tempo da avaliação. E sempre é interessante também ter o tempo do grupo pensar, ou da pessoa pensar, e o tempo do coletivo. O individual e o coletivo também são importantes, tá? Por isso que aqui na formação, muitas vezes a gente faz algo mais individual, leva vocês para um grupo, porque no grupo vocês têm que falar mais, têm que interagir, é uma outra dinâmica. Eu saio, eu não estou presente no grupo, embora eu esteja lá observando, eu não estou lá presente. Isso muda a dinâmica, muda os papéis assumidos, e aí eu tenho consciência do tempo. Então, para trabalhar em grupo, para trabalhar individual, são tempos diferentes. Para socializar o que foi trabalhado no grupo ou no individual, também são tempos diferentes. Então, às vezes, a pessoa prepara uma infinidade de conteúdo, de slides, e quer chegar no final daquilo. Né? Eu me lembro, por exemplo, durante o meu ensino básico, ensino médio, que assim, a ideia de alguns professores era começar na página 1 do livro e terminar na última. Então, os professores ficavam loucos para terminar, né? Para concluir todo o conteúdo. E, às vezes, o nosso aprendizado era extremamente precário. Quer dizer, o que é ter consciência do tempo? É saber o que eu trabalho naquele tempo para que ele seja bem utilizado. Né? Então, assim, só cumprir o contrato, tudo bem, eu tenho que cumprir. Se eu fiz um plano de ensino e fiz um contrato com a minha turma, eu tenho que cumprir. Mas cumprir o contrato por cumprir o contrato não é aprender, não é ensinar, não é atingir os objetivos de ensino-aprendizagem. Ok? Vamos 10 minutinhos aí em grupo, que aí a gente vai para a última parte. Nesses 10 minutinhos, eu vou dividir em 2 grupos somente, que somos 6 pessoas, então 2 trios. E eu queria só que vocês pontuassem, a partir de tudo isso que a gente conversou, quais elementos vocês acham que precisa ter no planejamento da aula. Tá? Só elencar esses pontos e aí a gente volta para compartilhar e fazer o fechamento. Ok? Então eu vou dividir aí os 2 grupos, 10 minutinhos, bem rapidinho, e a gente volta. Elise e Felipe, eu não coloquei vocês em nenhum grupo. Vocês querem participar da discussão? Estamos de volta aí para concluir agora. Podem colar as anotações de vocês nas notas compartilhadas. Grupo 1, grupo 2, que aí todo mundo pode abrir as notas e acompanhar, né? E aí eu queria que o grupo 1 e o grupo 2 pudessem comentar com a gente como que foi a discussão e os elementos que colocaram, e aí em seguida eu vou encerrar a discussão sistematizando alguns elementos que vão ser importantes aí para o planejamento de uma aula. Quem quer falar pelo grupo 1?
Grupo 2, escolhe para a gente as notas. Grupo 1, quem vai falar para a gente? Eu posso falar, pode Ok. ser, menino? Pode ser, Carolina. Aí, se vocês quiserem me complementar, podem entrar aí a qualquer momento, tá? Bom, a gente pensou em 4 pontos, mas eles abrangem, assim, algumas ideias que estão em torno, né, de uma ideia central sempre. Então, no primeiro ponto, a ideia central é a sequencialidade no planejamento, considerar a sequencialidade, né? Porque a gente pensou assim, que antes de avançar para o objetivo final, ou para o objetivo que você quer atingir ali, você precisa fixar bem as bases que precisam ser seguidas. Então, não saltar certos degraus. Porque a gente pensou assim, às vezes o aluno pula degraus porque ele está passando por aqueles conteúdos necessários. Mas se ele saltar simplesmente, ele pode cair lá de cima, né? E aí por isso que a gente pensou na importância da sequencialidade. Aí aqui, na verdade, a gente pensou mais na questão dos objetivos, né? E como é importante estabelecer esses objetivos de forma objetiva, né? E estabelecer as estratégias para atingi-los também, porque senão fica tudo muito disperso também, né? Como fazer acontecer esses objetivos também é importante. No terceiro ponto, o ponto central é o tempo. Então, planejar já o gerenciamento do tempo e considerar, guardar uma flexibilidade, né? Então, já no planejamento, considerar que uma coisa que você pensa que vai levar 5 minutos pode levar 15, né? 15 minutos pode levar meia hora. E ter sempre aquela flexibilidade, cabendo dentro do planejado, mas enfim, pensar nessa questão do tempo, né? Até falei para as meninas que, como é o meu maior problema, eu me preocupo bastante. Esse ponto fui eu que levantei. E a gente pensou na importância de considerar os interesses dos estudantes a cada aula, né? Conhecer, isso que a gente tem falado bastante, né? Construir as aulas com a participação, considerando os interesses, para que a gente consiga atingir mesmo os objetivos. Aí não sei se a Carolina quer compartilhar aquela questão da playlist, achei tão legal, que eu acho que seria... Ah, é verdade. Não, eu estava comentando, tinha um pouco mais a ver com com o planejamento não de uma aula, mas do próprio curso em si, né? Que eu deixei um pouco em aberto. E aí, inclusive para ter esse momento, né, de conhecer os alunos, de ver os interesses de cada um, enfim, né, que a gente não tem como prever isso antes de começar. E aí eu percebi nas pessoas que estão nesse semestre ali comigo no Francês 1, que a música era um canal muito interessante de prazer, assim, de trazer o prazer para dentro do ensino. E aí eu sempre trazia uma música no início, né, de temática que tivesse a ver com o assunto que a gente fosse trabalhar depois, tanto gramatical quanto temático mesmo, até o momento em que os alunos perguntaram: a gente podia fazer uma playlist, a gente botar essas músicas que estão aqui, colocar no Spotify, colocar no YouTube, alguma coisa. E aí eu fui além, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma playlist da turma, porque a playlist no início só eu tô escolhendo. Eu tô pensando a temática porque eu vou trabalhar em aula, né? Tipo, eu vou lá, recupero o vocabulário, alguma coisa assim. E aí no final eu falei, bom, gente, o projeto final do curso, o nosso produto, né, vamos dizer assim, a nossa entrega ali para todo mundo poder guardar, inclusive afetivamente também, né, um link com o curso, vai ser a playlist da turma. E aí a atividade ficou, cada um coloca quantas músicas quiser e a gente faz uma grande playlist para no último dia de aula a gente escutar juntos e compartilhar com os colegas, né, o que cada um gosta de ouvir, enfim. Fazer meio, já que não vai ter festinha, né, de fim de curso, vai ser um bailinho online ali. Mas enfim, foi um pouco isso que eu Legal, comentei. é uma estratégia, né, de ensino. Ok, grupo 2.
Bem, o grupo 2 foi entre eu e a Caroline. A gente tinha discutido alguns pontos, né? Eu até pensei naquela ideia que o professor comentou, achei bem legal, né? Então, o verbo, o substantivo. Então, listando ali, conhecer a tarefa, propor o tempo, né? Elaborar sequência didática, no caso, né? Ter plano, né? No caso, plano B, e delimitar os objetivos. Então, conhecer bem antes de simplesmente disponibilizar, né? Quando você conhece, você tem a noção de tempo, né? E com isso você vai propor dentro de uma sequência, né? Esse conteúdo. E caso não dê certo ou fuja muito do esperado, né? Ter um plano B, mas que ambos possam atingir os mesmos objetivos. Então, foi basicamente isso que a gente discutiu. Ok, eu acredito sim que os dois grupos fizeram um ótimo trabalho aí de reflexão e sistematização. E nesses minutinhos finais que a gente tem, eu vou apresentar para vocês aqui, primeiro, as características gerais que o planejamento da aula precisa ter, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Primeiro, elaboração. Né? Primeiro eu elaboro, né? É o próprio planejamento. Enquanto eu elaboro, eu reflito sobre esse processo. Então, eu elaborei, eu pego o que eu elaborei, eu reflito sobre isso, e aí eu executo a ação. Né? E aí é aquele processo contínuo, que é um pouco do que a Caroline falou para a gente hoje. Ela pegou uma atividade, ela refletiu sobre o que ela tinha feito, né, sobre a ação que já tinha sido executada, ela reelaborou, refletiu novamente, aplicou novamente. Então, isso daqui é um contínuo, tá? Então, o planejamento da aula, eu diria que é um contínuo. Vocês vão trabalhar ensinando língua. Você está continuamente elaborando, refletindo, aplicando, né? Aí você pega de novo, elabora, reflete, aplica. Isso é contínuo e, às vezes, é concomitante também. Né? Porque, às vezes, ao mesmo tempo que eu estou elaborando, eu já estou executando, porque, às vezes, eu estou readaptando aquele plano no momento da ação, né? No momento da aula, já ali refletindo sobre aquilo e aplicando. Então, aqui eu coloquei 1, 2, 3, mas isso não necessariamente. Porque eu posso primeiro também ter a ação, que eu estou lá em sala de aula, e aí eu tenho que elaborar e refletir sobre ela para aperfeiçoá-la. Então, pensem nisso como um contínuo. E aí eu coloquei algumas qualificações do planejamento. Todo planejamento tem uma intencionalidade, né? E essa intencionalidade tem que ser clara. O que eu quero com isso? O que eu quero com esse plano? Tá? Ele tem também seletividade, enquanto uma qualidade. Por quê? Eu não vou abordar tudo. Eu seleciono ali os recursos que eu quero usar, o conteúdo que eu quero abordar, as competências que eu quero que os alunos desenvolvam, o que daquela aula eu quero focar minha avaliação, meu aperfeiçoamento. Tem previsibilidade, né? Porque o plano, ele precisa prever as coisas, tanto como elas vão funcionar, quanto os imprevistos que podem recair sobre a ação. Tem essa progressividade, então não pode do nada jogar, quer dizer, tem todo o passo a passo até chegar naquilo, e tem avaliabilidade, ou seja, né, tem que ser feito de uma forma que você consiga olhar e avaliar. Eu não posso chegar lá, lançar qualquer coisa e depois eu não consigo nem avaliar aquilo que eu fiz, porque eu joguei de tal jeito que não dá para ver o processo. Tá? Então, do meu ponto de vista, essas são algumas características para se avaliar o plano. A intencionalidade está claro, a seletividade está presente, traz a previsibilidade do como isso vai ocorrer e do que pode acontecer. Tem essa concatenação, é progressivo, e eu consigo olhar para o plano e avaliar se funciona, se dá certo, se está legal, e também na hora que eu aplico,
Eu consigo ir avaliando e aperfeiçoando? Tá? Então, para além dessas características, tem alguns pontos que vocês também colocaram, que é o próprio planejamento em si. Então, o nosso planejamento, ele tem que ser capaz de responder a todas essas questões. Se o seu planejamento de aula não consegue responder a alguma dessas questões, ele tem um problema, tá? Então, você tem que perguntar para o seu planejamento, quem será o meu público? E ele tem que dizer, quanto tempo estará disponível para essa aula? O planejamento tem que dizer, inclusive para cada atividade. Qual, né, o que eu digo é assim, a distribuição do tempo em cada atividade. Qual é o objetivo geral que eu quero alcançar com essa aula, né? Quais competências eu quero que os alunos desenvolvam? Onde se localiza a aula? É a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta? Né? Porque se ela é a terceira aula, ela está linkada às duas anteriores e vai oferecer elementos para linkar as próximas, né? Que conteúdo abordar? Né? O conteúdo que eu vou abordar na aula, se eu pergunto para o plano, que conteúdo abordar? Está claro lá no plano qual é o conteúdo? Quais recursos serão necessários? O plano me diz o que eu vou precisar usar? Recursos de áudio, de vídeo, materiais, questões impressas, um jogo, um preenchimento na internet, um formulário, uma escrita coletiva, né? Qual a sequência das ações? O que vem depois do que e por quê? Né? Que estratégias eu vou usar? Está claro no meu plano? Meu plano responde? Como eu vou avaliar esse processo? O que eu vou considerar nesse processo para ver se funcionou, se não funcionou, o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa mudar? E quais resultados são esperados? Onde eu quero chegar com essa aula? Tá? Se o plano responde a todas essas questões e ele possui essas características, é um bom plano. Tá? É um bom plano para se utilizar. E aí, eu coloquei algumas coisas no slide agora no final, só para contribuir com vocês mesmos. Eu peguei num site na internet, tem em vários lugares, mas eu peguei no primeiro que eu encontrei, que são a quantidade de verbos que a gente pode usar de acordo com os objetivos que eu tenho lá para planejar, por exemplo, os objetivos de aprendizagem, o que eu quero que os alunos desenvolvam, as competências. Então, aqui tem algumas categorias de verbo que eu coloquei no slide só para vocês poderem ler, porque cada um deles diz de coisas diferentes. Tá? E aí, quantas coisas a gente pode trabalhar numa aula. Tá? Hoje a gente não vai ter tempo para retomar as experiências, mas a gente pode compartilhar já algumas. E espero que a aula tenha sido legal e que tenha dado aí para aprender algumas coisinhas. Vou compartilhar os slides lá, tá? E acredito que é isso que eu queria dizer hoje para poder linkar o que a gente já tem dito, né? E aí, como que eu coloco em prática tudo que a gente tem falado? Fazendo um bom planejamento. Planejando. Esse é o grande segredo. Tá bom? Então, agora está aberto para os comentários finais, alguém quiser falar alguma coisa, e aí a gente encerra a formação de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Ok, pessoal, fico feliz de vocês estarem gostando. Espero que isso esteja contribuindo aí na formação didático-pedagógica de vocês para ensinarem língua e que possam aí cada vez mais ir trilhando essa caminhada e se aperfeiçoando. E fica o pedido, façam propaganda do PET Letras para as turmas de vocês aí, para quem é da UFSC e para quem é de fora também, que quer aprender uma língua, que quer ter uma experiência de ensino, tá? No dia 15, próxima quarta-feira, a gente vai ter uma reunião aberta do PET Letras, exatamente para apresentar, principalmente para os calouros das letras na UFSC,
o que a gente tem como projeto, o que a gente tem feito para incentivar as pessoas a participarem das atividades do PET. Então, é no dia 15, próxima quarta, às 12 horas. A gente está divulgando nas redes sociais do PET. Tá? Então, sigam o PET Letra nas redes sociais e compartilhem com os colegas de vocês. O nosso foco primeiro são os calouros da Letras, mas é aberto para todo mundo da UFSC.